Bom, então vamos lá começar a nossa 22ª aula. Aí tem essa aula e mais a aula da sexta, né? Sexta, apesar de ser feriado, a gente vai dar aula, não tem nada a ver com o feriado, né? E a gente termina o capítulo 5 essa semana. Aí para a semana tem o capítulo 6 e o 7, para a gente dar até o dia, né? Até o final do mês, né? Vamos lá. Então, o que a gente vai rever aqui, mais uma vez, dar uma breve revisão do que a gente vimos. Vamos falar sobre funcionais e operadores, como diferencial do operador, forma exponencial do operador unitário, fórmulas de exponenciais de operadores, expressões importantes, que a gente chama de simulação de Monte Carlo quântico, que usa muito essas fórmulas, operador unitário infinitesimal, falar sobre operador de translação. Quem estiver fazendo estado sólido vai ver esse operador agora deduzido, né? Vamos ver que a relação de comutação é a consequência de propriedade de simetria. A gente vai deduzir essa relação de comutação de uma forma de uma forma diferente. E as desigualdades de Heisenberg, que eu coloco aí, mas acho que não vai conseguir dar tudo isso aí, né? Aí, se não der, na próxima aula começa com a desigualdade de Heisenberg e o resto do nosso programa, né? Relacionado com esse capítulo 5. Vamos lá. Então, a gente estudamos, né? Estou colocando isso rápido agora, a gente já aprendemos a calcular um ket, sabe como um operador atua no ket. Então, o operador atua no ket e dá um outro ket. Aí, quando você pega agora esse ket e aplica um bra, aí isso vai dar um número que a gente chama de número complexo, né? Então, essas operações são as ferramentas que a gente vai sempre revisar. Aprendemos a calcular como é que calcula uma matriz. Então, se você dou a regra, como ele atua nos meus ket, aí eu calculo meus elementos de matriz, aí J, sem calcular o que a gente chama de matriz adjunta, né? Calcular, eu faço a transposta do complexo conjugado da minha matriz A e calculo o que a gente chama de matriz adjunta. Quando a daga é igual a A, a gente chama que a matriz é hermitiana. E são esses tipos de matrizes que a gente vai trabalhar em mecânica quântica, né? E a gente viu dois teoremas muito importantes, que como a minha matriz é hermitiana, os autovalores dessa matriz vão ser todos reais e os autovetores ortogonais. Então, são dois teoremas importantes para a nossa construção dessa álgebra mecânica quântica. Aprendemos, e é isso a partir daí que a gente vai começar, o que é uma transformação unitária. Então, você pega um conjunto de vetores de ket e é transformado no outro tipo de ket, que a gente chama filinha, né? Então, a gente chama de uma transformação unitária, uma transformação que mantém variante e produto escalar. O equivalente que a gente tem isso, que vocês aprenderam lá em física matemática, né? Mecânica, pode ser, transformação ortogonal. Então, no espaço ortogonal, qualquer rotação, então você diz que a gente chama a matriz ortogonal. Essa matriz ortogonal, você muda os vetores, mas a norma do vetor não muda. E lá a gente chama de transformação ortogonal. Aqui a gente vai ser transformação unitária, porque os meus vetores aqui são complexos, então é uma generalização do que a gente chama de transformação ortogonal, né? Com isso, a gente aprendemos que o meu ket agora, filinha, né, que é composto dos vetores da minha base, ela é dada pelo U, que é a matriz U, aplicado no meu ket anterior. E a minha matriz é transformada numa linha através dessa transformação. É o que a gente chama a transformação unitária, né? E ele é uma matriz unitária, porque o daga vezes U é igual ao U daga, que é igual à matriz de identidade. E é essa propriedade que vai fazer a invariância do produto escalar, certo? Então, é essa matriz que a gente vai estudar aqui em mais detalhe, certo? Então, essas que são as transformações unitárias. Então, dado a matriz A, eu posso diagonalizar ela. Então, eu chamo essa base de linha. Então, note que eu tenho a minha matriz A, ela está escrita numa certa base. A gente diz que ela está escrita na base canônica, certo? Então, dados que ela está lá escrita nessa base canônica. E agora eu tenho uma outra base, então eu vou sair dos φ e vou para os filinhas, onde meus filinhas, ele vai ser exatamente os autovetores da minha matriz A. Então, a gente já sabe diagonalizar, sabe calcular os autovalores, sabe calcular os autovetores. Então, o conjunto de autovetores, a gente vai chamar de filinha.
certo? De φ'. Então, o φ é a base canônica e o φ' os autovetores da minha matriz A de um dado observado. Então, agora eu sei calcular a minha matriz U. Então, eu pego meus autovetores φ', né, que ela é escrita em forma de coluna, e faço a transporta dela e escrevo ele em forma de linha, que são os BRA dela associados. Então, é exatamente assim que a gente constrói a matriz unitária. E o que é que ela significa, essa matriz unitária? Essa matriz unitária significa que, se eu pegar a minha matriz A, que é aquela que está lá, pego minha matriz unitária, que eu calculo dos meus autovetores, se eu fizer essa transformação que está aí, a transformação unitária, eu transformo aquela minha matriz na matriz diagonal, que é formada pelos autovalores da minha matriz A, certo? Então, essa transformação aí é uma transformação que a gente chama de para diagonalizar a nossa matriz. E ela é formada pelos autovetores da matriz A, certo? Então, note que agora eu sei diagonalizar a minha matriz, simplesmente se eu me der essa minha matriz unitária. Então, já sabemos como calcular a matriz unitária. Quem sabe diagonalizar, sabe calcular U. Então, essas operações a gente aprendemos na aula passada. Aqui é também para revisar, é a álgebra dos operadores, então, definimos os operadores A e B. Então, os operadores coordenados em momento satisfazem essa relação canônica que estão aí. E aqui temos algumas propriedades elementares. O comutador de A com escalar dá zero, o comutador de dois operadores iguais também é zero. Essa outra propriedade, que é a propriedade distributiva, também trivial de ser provado. Essa que ela é antissimétrica, então se eu trocar a ordem do computador, ela muda. O análogo que a gente tem na mecânica clássica chama de colchete de Poisson, tem a mesma propriedade que tem aí, sendo que as definições são diferentes. A nossa, a gente está falando com álgebra, e, portanto, a gente está calculando ali matriz, e, portanto, a gente está multiplicando A vezes B e subtraindo B menos A. Isso que a gente chama de comutador, certo? Então, produto de matrizes, quem está aí associando. E lá na mecânica clássica são funções, né? Funções das coordenadas e do momento. Aqui há uma outra propriedade, né? Que é a propriedade cíclica entre os comutadores, são propriedades que a gente vai usar hoje, já usamos, mas a gente vai usar outra vez. E aí tem o identidade de Jacob, que eu posso pegar todas as formas que eu posso fazer. Se você colocar isso, dá igual a zero, certo? Então, isso é uma identidade, tudo é trivial de provar, usando a definição de comutador. Muito bem. Aqui é um teste que eu vou só colocar para vocês e comentar, né? Não vou fazer, mas é muito fácil. É um teste que está lá no livro, é exatamente isso. Dado o operador V, que é a energia potencial harmônica, e T, a energia cinética, calculo o comutador entre V, entre a energia potencial, e a energia cinética. Então, para calcular isso, você nota que as constantes eu coloco tudo para fora. Então, quando eu fizer o computador de V com T, então vai ficar o computador de x ao quadrado com P ao quadrado. E as constantes vai tudo para fora, que é m ômega ao quadrado sobre 2 para fora e 1 sobre 2m para fora. Aí, quando eu multiplicar, aí o m cancela com m, vai ficar ômega ao quadrado dividido por 4. E o computador que eu vou querer calcular é o x2 com o P2. E aí eu uso essas propriedades que está aí, AB com C e AP com C, e ainda a propriedade canônica de X com P, que ainda aprendemos que X com PX dá IH cortado. Então é só manipular isso e vocês conseguem encontrar facilmente. O outro teste que eu quis comentar aqui para vocês é exatamente esse aí. Eu dou duas matrizes, né? Essas matrizes, no capítulo 7, a gente vai ver que são as matrizes de Pauli, do spin, é a componente X e a componente Y da matriz do spin, né? Do spin do elétron. Então, eu tenho a componente 1 e a componente 2. Aí ele pede o problema calcula o comutador σ1 com σ2. E isso vai dar igual a 2i σ3. Aí encontra a forma matricial do operador σ3. Então, para fazer isso, usa a definição de comutador. Então, o comutador σ1, σ2 é σ1 vezes σ2, então o produto matricial de σ1 com σ2, menos σ2 menos σ1. Então, eu vou fazer o produto e subtrair um do outro. Aí, isso é igual a 2i vezes σ3. Então, portanto, aí eu encontro facilmente o σ3. Né? Então, é um cálculo elementar, mas é um cálculo porque vocês treinarem. Isso é importante treinar, mesmo sendo elementar, vocês têm que treinar. Então, calcular o σ3 é fazer o computador dessas duas matrizes da matriz de Pauli, que está aí em cima.
Aí mostra que o determinante de todas elas é zero. Então dá para ver logo o sigma 1, o determinante, né? O determinante formado por sigma, desculpa, eu disse zero, igual a menos 1. Então o determinante de sigma 1 vai ficar essa diagonal, dá zero, menos 1, dá menos 1. O sigma 2, zero, menos i ao quadrado, menos 1 também. E o sigma 3, vocês vão ver, que vocês vão calcular, vai dar 1, 0, 0, menos 1. Aí quando fizer o determinante, também dá igual a menos 1. Ok? Mostrar que o traço de todas é igual a zero. Então, note, do traço do sigma 1, você soma os elementos da diagonal principal. Então, é 0, 0, dá 0. Do sigma 2, também é 0. Quando você calcular o sigma 3, você vai ver que vai ficar, os elementos da diagonais é 1 menos 1. Aí, quando você somar os elementos, também dá 0. Então, você calcular o sigma 3, essas propriedades são imediatas. Certo? Muito bem. Então, agora vamos calcular, a gente já falamos, e agora vamos fazer um cálculo, pelo menos detalhado, de como calcular o funcional ou uma função de uma matriz. Então, a gente aprendemos em cálculo, né, e de uma forma geral, quando a gente vai para variáveis complexas, uma função analítica. Então, se a minha função é analítica, ela admite todas as derivadas. Se ela admite todas as derivadas, eu posso expandir ela com uma série de Taylor. Então, aí está a série de Taylor, que está aí da minha f de z, onde fn é 1 sobre n fatorial, a derivada de f de z para z igual a n. Então, eu estou fazendo a expansão de série de Taylor em torno de z igual a 0. Aí eu quero fazer a mesma coisa para uma função de A. Certo? Então, agora eu pego uma função de A. Então, se eu quero calcular essa expansão de A, né? Essa expansão de A, você faz a mesma expansão. Então, seria essa função é a função de Z. Então, por exemplo, seno de Z. Essa aí seria o seno de A, na matriz A. Então, a forma, né, é a mesma. Sendo que um é com matriz, a outra são com variáveis. Certo? A expansão da minha função f de A é a mesma expansão da f de Z, cujos coeficientes f de n são os fn daquela minha função f de z. Então, por exemplo, se eu tenho uma função seno de z, eu tenho a expansão em série de Taylor dela. Se eu quero agora a expansão de série de Taylor de seno de A, eu pego os mesmos coeficientes da minha expansão do f de z, substituo e faço essa expansão que está aí. Né? Então, isso aqui é um resultado. Por exemplo, eu tenho a função f de z, essa expansão de 1 dividido por 1 menos z, a série de Taylor dela vai me dar em torno de z igual a 0, é z elevado a n. Né? Se você quer fazer agora essa minha expansão, então agora a minha expansão agora, no lugar de colocar 1, toda vez que você estiver falando de matriz, você aparecer 1, aquele 1 subtende que é a matriz de identidade. Então, na verdade, quando você tiver 1, vai ser 1 a matriz de identidade, menos a matriz A elevada a menos 1. Então, a série de Taylor dessa função é a mesma dos coeficientes que eu tenho do f de z. Os coeficientes que eu tenho de f de z é igual a 1. Então, eu coloco lá igual a 1 e boto a minha variável agora, que é a minha matriz A elevada a n. Certo? Então, isso vale para qualquer tipo de função. Bom, então, uma das dificuldades de calcular aquele funcional, aquela função daquela matriz, é porque a minha matriz é uma matriz que tem vários elementos. E calcular todas aquelas potências não é trivial. Mas, se minha matriz tiver diagonal, calcular a potência dessa matriz é trivial. Então, se você levar isso ao quadrado, você vai ver que vai ficar lambda 1 ao quadrado, lambda 2 ao quadrado, lambda n ao quadrado. Se você levar a enésima potência, você pode fazer, como ela já está toda diagonal, é elevar os elementos da diagonal a p, né, que é a potência que eu estou elevando. Então, se ela tiver diagonal, é fácil calcular o funcional de uma matriz. Se ela não tiver diagonal, a gente vai ver como resolver esse procedimento, certo? Vamos lá. Então, se eu tenho uma função de f de A', então você veja, f de A', um funcional dessa minha matriz diagonal, então vai ser esse fp, que vai depender de que função estou falando, uma exponencial, um seno, logaritmo, qualquer uma função, então tenho esse coeficiente fp, mas agora, diferente de uma matriz A qualquer, para essa matriz diagonal, a linha elevada a p, eu sei calcular, que dá exatamente aquilo que está ali. Então, agora, o que é que acontece? Cada somatório desse com cada termo de lá,
vai dar a minha função de lambda 1. Né? Então, agora eu tenho um somatório de f de p, lambda 1 elevado a p, isso nada mais é do que a minha função, aquela minha função, para o z igual a lambda 1. A mesma coisa para o segundo termo e assim sucessivamente. Então, calcular o funcional dessa aí, né, é fácil. Né? Então, por exemplo, se eu quisesse calcular o seno de a linha, isso ia ser seno de lambda 1, seno de lambda 2, seno de lambda n. Então, dados os autovalores, eu saberia fazer isso trivialmente. Mas o que a gente quer é calcular essa função para uma matriz A qualquer, que não seja diagonal. Certo? Que não seja diagonal. Então, se ela não for diagonal, eu posso diagonalizar ela. Depois a gente vai ver como diagonalizar ela. E aí a gente vai transformar ela na forma diagonal. Diagonal eu sei calcular, aí eu calculo da minha matriz A qualquer. Então, daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Então, diferencial de um operador. Então, diferencial de um operador, a gente faz também a mesma ideia. Então, imagine que eu tenha um operador que é uma função de t. Então, a ele está associado, né, o associado a ele, uma função de t, uma função analítica de t. Então, todas as regras que a gente faz para f de t, na minha função analítica, eu vou transportar para meu operador A de t. Então, a regra que a gente define a função é a mesma regra que a gente faz para o operador. Então, de tal forma que todas as propriedades que a gente aprende para a função analítica, a gente estende aqui para o meu operador, né, uma função de operador, um operador dependendo do tempo. Certo? Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada do produto usa a regra da cadeia. Então, todas as propriedades que a gente aprende com f de t, a gente vai usar para cá. Alguns detalhes matemáticos a gente vai ver daqui a pouco. Porque, diferente de funções, o produto de duas funções, a ordem não importa. Aqui, a ordem é importante no produto, porque meus operadores são matrizes, portanto, elas não comutam. Então, no caso de funções, tanto faz eu colocar de um lado ou de outro. Então, se eu tiver a derivada de f de t vezes g de t, eu posso botar em qualquer ordem no segundo membro, que isso não tem problema, que são funções. No caso de operador, eu tenho que manter exatamente a ordem como está aí. Certo? Eu não posso inverter, porque os operadores, a priori, eles não comutam entre si. Né? A ordem é fundamental aí nessa regra que está aí. Então, esse detalhe que a gente tem para operador. Bom, então vamos provar, fazer aqui um primeiro cálculo, que eu acho importante para a gente, é mostrar essa identidade aí. Então, seria mostrar que o comutador de A de uma função G de B, de uma outra matriz, isso é igual a IH cortado, né? Isso é igual a IH cortado, G' de B, certo? G' de B, né? Esse detalhe está errado, tudo bem. Aí é conhecido o G de B, e a gente define o comutador de A com B com um operador C. E, por sua vez, esse operador C comuta com A e comuta com B. Então, essa é a condição para a gente provar. Então, o comutador de A com G de B não é IH cortado, aí seria o C no lugar do IH cortado, mas a gente vai ver para demonstrar isso aí. Né? Então, está corrigindo. Toda vez que eu estou vendo, sempre tem umas correções para ser. Então, provar esse resultado aí, que às vezes é útil para fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é admitir que meu G de B, ele é né? Ele admite essa série de Taylor que está aí. Onde G de N são os coeficientes de G de Z, né? Da função analítica. Então, ele tem essa série de Taylor. Então, eu vou fazer agora o comutador de A com GB. Então, quando eu fizer o comutador de A com GB, eu vou precisar calcular o comutador, né? Quando eu colocar esse somatório lá, eu preciso calcular o comutador de A com B elevado a N. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer por indução. Então, o primeiro comutador vai ficar o comutador de A com B. Então, o comutador de A com B é o C. Depois, eu vou calcular o comutador de A com B2. Aí eu vou usar aquela propriedade que a gente viu antes, comutador de A com BC. E aí eu vou fazer por indução até chegar nesse comutador de A com B elevado a N. Então, vou fazer isso instantaneamente. Então, vamos lá. Então, A com B2. Então, A com B2, vou usar aquela propriedade, ABC. Então, vai ser B, AB, mais AB com B. A com B
é o comutador, deu C, está lá em cima. E A com B é C. Mas lá eu estou dizendo que o C comuta com A e comuta com B. Então, como comuta, a ordem não importa. Então, fica 2BC ou 2CB, como queira. Porque a ordem não importa, que eu estou assumindo que ele comuta. Agora, vamos calcular o comutador de A com B3. Né? Então, A com B3. Então, A com B3, você tem B2, que é como se fosse B3, fosse B2 vezes B. Né? Então, vai ficar B2, comutador de A com B. Mais A, comutador de A com B2 vezes B. O comutador de A com B, é C. E o computador de A com B2, acabamos de calcular, é 2BC. Então, portanto, fica 2B ao quadrado C. Aí, quando eu somar os dois, dá 3B ao quadrado, né, vezes C. Ok? Portanto, se você fizer isso com indução, A elevado a B elevado a N, né, isso vai ser igual a B elevado a N menos 1 vezes o C. Aí, quando eu substituir lá no meu somatório, então vai ficar N, G de N, B elevado a N menos 1 e C. O C vem para fora, porque não depende de N. E ele comuta com B, porque está lá dizendo que ele comuta com B. Então aí vai ficar o somatório, C para fora, aí vai ficar o somatório de N, G de N, B elevado a N menos 1. E que é isso? Isso é a derivada de G de B. Porque se você derivar o G de B, cai o N, é a mesma propriedade que a gente aprendeu, cai o N, G de N, B elevado a N menos 1. Então, o que a gente prova é que aquela ali não tem aquele IH cortado. Na verdade, ali o que a gente tem é o C, que é o comutador de A com B. Certo? É porque eu fui Ctrl+C, Ctrl+V, e isso vale para a coordenada X e P. Né? Porque o comutador de X com P dá IH cortado. Então, aquele IH cortado ela não tem, ela tem o C, que é o C exatamente que sobra do comutador de A com B. Certo? Então, portanto, a gente prova essa relação que está aí. Né? Que a gente estava falando lá. Então, o AGB dá o GN, a gente provamos quem é o comutador de A com BN, substitui para lá, aí ficou lá de fora o A com B. Lá a gente botou IH cortado, mas na verdade IH cortado vai para o caso particular que o A é igual a X e o B é igual a P. Então, o comutador de X com a função de P, então, de um operador momento, vai dar o comutador X com P, que é o A e B, vezes a derivada de F' de P. O comutador de X com P é IH cortado. Mesma coisa vale se eu tiver o A igual a P e o B igual a X. Então, o comutador de P com G de X. Então, ficaria o comutador de P com X, vezes a derivada X', né, de X. Então, quando eu boto letra maiúscula, isso aí são operadores, tá? Letra minúscula são escalares. Então, da forma que o comutador de P com X é menos IH cortado. Então, provamos aí mais outra identidade. Certo? Então, são identidades úteis para demonstrar alguns resultados que está aí na lista de vocês. Bom, então agora vamos calcular, como eu tinha falado, fazer um cálculo explícito e como calcular as funções de operadores. Então, o primeiro método que a gente aprendeu, a gente já falamos isso em aula passada, chama-se método, né, dos projetores, né, método da projeção. Então, eu pego a minha função, né, e vou calcular meus projetores. Então, meus projetores é calculado em função dos meus autovetores do meu operador A. Então, eu calculo esse projetor. Então, eu posso calcular exatamente isso. E pego a minha função, né, para esses autovalores, associar a cada autovalor que eu tiver no meu sistema. Então, esse é o método da projeção falado anteriormente. Né? Esse aí seria o subespaço de autoestado, né, para cada sistema degenerado. E aqui seria o meu espaço epsilon total, que é a soma de todos os épsilon, né? Porque agora eu estou imaginando que o sistema tem a degenerescência. Então, é a soma de todos os épsilon, épsilon 1, épsilon 2, e assim sucessivamente. Essa bolinha que a gente bota fechadinha, está dizendo que o espaço epsilon de 1 é disjunto do épsilon 2, não tem elemento comum.
Então, por isso que a gente diz que essa soma direta, porque eles são subespaços, né, que não tem superposição, certo? A gente coloca isso aí, chama-se soma direta. Assim, quando a gente tiver produto entre duas funções e botar essa bolinha, a gente bota de produto direto, né? Feito matrizes. Então, quando você multiplica duas matrizes, é uma coisa. E o produto direto entre duas matrizes, a gente bota uma cruzinha e uma bolinha. É diferente quando a gente não bota essa bolinha. Aí a gente vai ver isso aí mais adiante. Então, o A' da minha função, ela é diagonal, e eu calculo usando esse método, que é um método bem mais fácil do que o outro que eu vou fazer, mas o outro a gente vai fazer mais cálculo, que é importante para a gente. Então, esse é o primeiro método que está lá, vocês podem ver lá no livro que eu tenho que fazer. O segundo método é usando o método que a gente chama da similaridade. Então, eu pego agora, minha matriz agora, né, F de A. Agora, a gente provamos isso, que eu posso escrever como FA' vezes S menos 1, né, onde minha matriz S, de similaridade, que não tem nada a ver com a matriz U, que ela está relacionada, a gente já definiu. Então, minha matriz S, ela é formada pelos autovetores. Então, eu pego meus autovetores e coloco aqui. Né? E coloco aqui. E de tal forma que você tem a minha função f de A. Então, quando eu quero calcular agora a função de f de A, você tem exatamente a minha matriz S, que eu sei calcular, que está aí, o S menos 1 eu sei calcular, e o FA'. Se você pegar e querer fazer para calcular o meu filinha, ela depende do meu A'. Então, se eu dizer que meu A' ela é diagonal, então eu colocar ela na forma que a gente chama de diagonal, então eu tenho meus autovetores, que eu vou calcular o S, também posso calcular o U, está aí a definição do meu U, e aí você pode agora calcular, né, o F', porque o F' a gente já mostramos anteriormente que é fácil calcular, porque o F de A', se ela for diagonal, é a função dos termos da diagonal. Então agora eu tenho a minha matriz unitária, de um lado, o DAGA, o U, e multiplico pela minha função F de A', onde A' é minha função diagonal. Então é só fazer produto e matriz, eu calculo o funcional dessa matriz A. Certo? Bom, então a gente só vai entender isso melhor quando a gente fazer um caso específico. Então, seja uma função a exponencial de C, onde C é a matriz lá do teste 5.38, que é essa matriz aí. Certo? Então, está aí a matriz 3 por 3, e eu quero calcular a exponencial dessa matriz. Podia encontrar qualquer função, seno, logaritmo, qualquer coisa que você quiser, o resultado, ou uma função C qualquer. Certo? Então, eu quero calcular a exponencial. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a matriz unitária. É a matriz que diagonaliza essa minha matriz C. Então, o que é que eu faço? Aí eu vou usar o procedimento. Primeiro, calcular os autovalores e os autovetores. A gente já fez isso nos problemas 5.38. Então, esse problema a gente fez e calculamos os autovalores. Então, os autovalores dele é C1 igual a 0, o autovetor dele associado, já normalizado, o C2 igual a 1 e C3 igual a I. Né? Aí você diz, opa, deu um número complexo. Aí, se você olhar essa matriz não é hermitiana. Então, consequentemente, os autovalores podem ser complexos. Então, nada me garante que ela não pode ser complexa. Tudo bem? Se a matriz fosse hermitiana, certamente os três valores têm que ser exatamente reais. Não tem como ela ser real. Certo? E note que os autovetores que estão aí também não são ortogonais entre si. Certo? Então, de tal forma que, se eu dou os meus autovetores, eu sei calcular minha matriz S, que é pegar os coeficientes e colocar ela na forma de coluna. Então, eu calculei a matriz S. Calculei pegar lá os meus elementos, coloquei ele exatamente, né, o C1, o C2, o C3. Calculo a matriz inversa. Então, agora, calculo a matriz inversa, S de menos 1. Então, calculado S de menos 1. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Só para a gente checar, você vai pegar minha matriz S e minha matriz S menos 1 e vou calcular a exponencial de C. Certo? Então, é a função de C que eu quero. Então, a gente aprendeu nesse instante que a meu exponencial de C é a minha matriz S, exponencial de A', S é menos 1. Então, a exponencial de A', então esses elementos aí estão errados, não é C1, C2, C3, é exponencial de C1, exponencial de C2, exponencial de C3, porque é exponencial da minha matriz diagonal, que é C1, C2, C3. Então, aqui é uma errata, certo? Corrigir aqui, ok?
Então, corrigir já aqui, porque lá no livro eu coloquei C1, no final o resultado está certo, foi na hora do digitar, certo? Então, eu tenho uma errada, só corrigindo lá esse exemplo. Então, agora minha matriz S é aquela que está lá, minha matriz exponencial de A' é a exponencial dos elementos, dos altos valores dele, exponencial de C1, exponencial de C2 e exponencial de C3. Aí eu substituo quem é C1, C2, C3, quem é S, S menos 1, e a gente faz essas operações que está aí. Se você fizer essas operações, dá exponencial de C, dá exatamente isso, certo? Então, a exponencial de C', ela está diagonal, e a exponencial de C dá esses elementos, né, uma matriz 3 por 3. Então, agora a gente sabe fazer, e é importante a gente dar em mente que isso tem que seguir exatamente a construção como a gente fez. Você não colocar a ordem correta, trocar linha por coluna, isso vai dar tudo errado. A matriz que você vai encontrar, ela não é o correto, certo? Então tem que seguir aquilo rigorosamente, como a gente construiu, e a gente usar essa definição. Vocês pegarem em outro livro, vocês podem mudar um pouco essa notação. Quem é S posta para ser S menos 1, então eu mudo a ordem. Então a linha S eu chamo S menos 1, e o S é o S. O S menos 1 fica S. E aqui a minha matriz no lugar de ser coluna é linha. Então, por exemplo, o livro do Griffith, ele muda essa ordem. Eu estou usando uma notação um pouco mais própria do jeito que eu sempre usei. Então, mais ou menos, manter esse padrão e tomar cuidado quando passar de um livro para o outro, vocês mudarem essa definição, certo? Então, calculamos agora essa função e, portanto, isso é uma coisa sistemática. Então, portanto, qualquer função, então tem vários exemplos, vocês fazem isso sistematicamente. Calcula lá a matriz de similaridade, diagonaliza, calcula os autovalores e faz esse procedimento. Então, isso vale para qualquer função. Você pode botar o seno, qualquer outra que você quiser achar, possa fazer. Então, lá no livro tem muitos exercícios que vocês possam treinarem para fazer isso, certo? Na minha vida, quando eu fiz doutorado, eu tive de diagonalizar matrizes, só para você ter uma ideia. Hoje a gente tem todas essas ferramentas matemáticas. Eu tive que diagonalizar na mão matriz 64 por 64. Certamente eu não vou diagonalizar tudinho. A gente começa a diagonalizar em bloco, cria as regras, fica toda bonitinha, e eu precisava calcular, diagonalizar essa matriz significa calcular a matriz unitária. Então, a minha matriz unitária é 64 por 64. Então, me lembro quando eu comecei a fazer isso, dava errado, e eu não sabia. Refazia as contas, refazia, até um dia, do nada, eu disse, vou começar do início, esquecer as contas. Aí, exatamente, a forma que eu estava usando na minha matriz unitária, que é aquela matriz de similaridade, e eu estava colocando errado. E como eu estava colocando errado, o resultado era tudo errado. Então, você tem que colocar certinho para fazer todas as operações. E aí, quando eu fiz, eu consegui um grande avanço na minha época de doutorado, né? Então, é importante a definição que a gente está usando. Bom, uma outra coisa importante, que a gente daqui a pouco vai fazer o problema, eu vou aqui formalizar, é escrever o meu operador unitário através de uma soma, né, como fosse um número complexo, de duas matrizes hermitianas, A e B, dessa forma que tem aí, certo? Bom, se eu quero que essa matriz U seja uma matriz unitária, o que é que diz a matriz unitária? U multiplicado por adaga, ela tem que ser igual à matriz de identidade. Então, se eu pegar o U que está lá, que eu estou definindo, e multiplico pelo adaga, então, a adaga de A, né, é o próprio A, porque ela é hermitiana, o B da adaga é B, e o adaga de I é menos I. Aí, quando você multiplicar, né, você vai mostrar isso aí. E ainda mais, eu levo em consideração que A e B comutam. Então, você pode fazer esse produto, U com adaga, e isso vai dar a matriz de identidade. Para dar a matriz de identidade, essa é a condição para A e B. A ao quadrado mais B ao quadrado tem que dar a matriz de identidade. Então, essa é a condição. Então, dado dois operadores A e B hermitianos que comutam entre si, é assim que eu vou construir agora a minha matriz unitária. E eu vou construir isso que a gente chama de uma exponencial. Então, vamos ver como é que constrói isso aqui, que é muito importante para a gente. Então, se a gente usar a ideia, pegar aquele termo A ao quadrado mais B ao quadrado igual a 1, a matriz de identidade, eu posso usar a ideia do que a gente vem da trigonometria, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, se eu usar essa identidade, eu posso dizer que A é igual ao meu cosseno de G, né?
e o B, o seno de G. Tanto faz a ordem, um menos o outro. Aí vai ficar o cosseno ao quadrado de G mais seno ao quadrado de G. E isso é igual a 1. Né? E isso é igual a 1. Então, com isso, né, com essa ideia aí, eu pego o meu A, substituo lá, que é cosseno, então meu U agora vai ficar cosseno de G. Esse G eu vou, daqui a pouco, determiná-lo. Né? Então, o cosseno de G mais I seno de G. Certo? Então, essa é uma forma da gente escrever o meu operador unitário. Qualquer operador unitário. Certo? E aí, isso já nos guia, né? Do mesmo jeito que aquele A ao quadrado mais B ao quadrado nos guiou a essa relação de U, essa relação também nos deve guiar. Se você pensar na minha função, eu posso chamar aquilo ali da exponencial de I de G. Né? Então, você lembra lá daquela relação de óleo, lá, né? Exponencial de I teta é cosseno de teta mais I seno teta. Então, usando a mesma analogia, então, a minha matriz unitária, a exponencial de I. Então, essa forma de a gente colocar o operador unitário vai ser muito importante, porque através dela a gente vai estudar algumas simetrias, e as simetrias levam ao que a gente chama relação de lei de conservação da física, certo? Então, o primeiro operador que a gente vai ver unitário é o operador translação. E esse operador translação vai estar a ver com a conservação do momento linear, e a translação significa, aplicado numa função, eu translado a minha função. Vocês usaram isso em estado sólido, para falar sobre o teorema de Brock. Quando você pega a minha função, você multiplica por exponencial e translada, né? E a minha função, ela não muda. Né? Então, vamos fazer aqui um exemplo prático para a gente fazer. Então, pega aqui o meu U. Então, o meu U está escrito dessa forma que está aí. Primeiro é mostrar que U é uma matriz unitária. Então, a primeira coisa que eu estou, primeiro, provar. Então, e depois mostrar que ela é unitária e escrever ela em função de forma exponencial. Então, o que eu quero é provar que o U pode ser escrito dessa forma de exponencial. Onde o meu G, que eu estava colocando lá, é essa coisa todinha que está aí. No caso, seria menos π multiplicado por sigma 2, onde sigma 2 é essa matriz, depois a gente vai aprender que é a matriz de Pauli, a componente Y da matriz de Pauli. Então, é provar essas duas coisas. Primeira coisa, vamos provar que o U é uma matriz, que a gente chama unitária, né? Então, um operador unitário. Então, para ele ser um operador unitário, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro é calcular a adjunta dela, o DAGA. E depois calcular a inversa dela. Então, eu sei calcular a inversa dessa matriz, fácil também. Se o DAGA for igual a inversa, a minha matriz é unitária. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Facilmente você prova isso aí. Então, você calcular a inversa daquela matriz, né, 2 por 2, dá esse valor que está aí. E se pegar a adjunta dela, também dá isso aí. Certo? Então, você vai calcular a adjunta, significa linha, transforma em coluna pelo complexo conjugado. Né? Então, é exatamente isso que está aí. Então, provamos que a matriz U é uma matriz unitária. Então, a segunda parcela agora é mostrar que essa matriz U, do jeito que está ali, eu posso escrever ela através de forma exponencial. Certo? Como a gente tinha falado anteriormente, que o U é escrito como a exponencial de I vezes G. Então, no caso aqui, o meu G específico é menos φ vezes sigma 2. Né? É o G geral que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa, eu pego essa matriz exponencial e vou expandir ela em série de termos. Então, quando eu fizer em série de termos, a gente vai notar nessa expansão dessa exponencial a seguinte coisa, que essa minha matriz sigma 2, se eu elevar ela a uma potência par, que eu represento por 2n, toda vez que você tiver uma potência par, isso vai dar a matriz de identidade, que é a matriz de identidade 1, 1 e o resto 0, e 0, 0. Certo? E, portanto, quando eu tiver um número ímpar, então vai ficar sigma elevado a 2n mais 1, dá sigma 2, que é óbvio, porque vai ficar sigma elevado a 2n multiplicado por sigma. Sigma elevado a 2n é 1. Então vai ficar só o sigma 2 que está aí. Então, diante dessa propriedade que está aí, só é multiplicar essa matriz, isso é certificado por vocês podem fazer, pegar o quadrado, vocês já vão ver o que vai dar, que isso vai dar a matriz de identidade. Se levar a quarta, bom, se o 2, sigma 2 deu a identidade,
o sigma 4 é o quadrado da matriz identidade. E assim, sucessivamente, todos os números pares vai dar matriz identidade. E um número ímpar, certamente, vai ficar um número par multiplicado por sigma. O número par da matriz identidade, aí soma só o sigma 2. Então, diante dessa propriedade, dessa matriz que está aí, que eu estou querendo provar, eu posso agora fazer uma expansão em série de Taylor. Então, expandindo a exponencial lá, vai ficar 1 mais o termo, mais 1 sobre 2 vezes esse, 1 sobre 3, 4, e assim sucessivamente. Tudo bem? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os termos pares e os termos ímpares. Os termos pares, ó, quem vai ser? Sigma 2 ao quadrado. Sigma 2 ao quadrado é 1. Aí vai ficar menos i ao quadrado. Menos i ao quadrado dá menos 1. Então ficou ali menos 1 sobre 2 fatorial, φ ao quadrado. Aí agora eu vou para a potência 4. Na potência 4 vai ficar sigma 2 elevado a 4, 1. Matriz identidade. E ali vai ficar menos i elevado a quarta. Menos i elevado a quarta é menos i elevado a 2 ao quadrado. Mas menos i elevado ao quadrado é menos 1. Quando eu levo outra vez ao quadrado, dá mais 1. Então, o próximo termo que vai ficar é φ a quarta dividido por 4 fatorial. E assim sucessivamente, os termos pares. E os termos ímpares, todos os termos ímpares, então tem o primeiro termo ímpar, é o sigma 2, então boto o sigma 2 para fora. O próximo termo é o sigma 3, aí usa aquela propriedade, aí dá sigma 2, boto para fora. O próximo, sigma 5, boto para fora o sigma 2. E aí eu vou somar só os termos. Então, tirei os meus operadores, os sigma, aí vai ficar o termo, o primeiro termo ímpar é o sigma 2. Então, ali dá menos i, eu coloquei para fora, também, coloquei para fora, e vai ficar φ, aí vai ficar o próximo termo, menos 1/3, φ a terceira, e assim sucessivamente. Bom, os termos pares é a série de Taylor do cosseno de φ. E os termos ímpares os termos, essa soma ímpar é o seno de φ. Aí agora ficou fácil, porque agora eu pego o meu sigma 2, que é essa matriz aí, eu coloco aí. Note que aquele cosseno de φ, ele está multiplicado pela matriz de identidade, então implicitamente, quando a gente não coloca, porque está multiplicado pela matriz de identidade, então aquele é cosseno, não é um cosseno, um número só, é um cosseno, é uma matriz. Então tem a matriz de identidade que a gente coloca, diz que ela está implicitamente colocada. Certo? Então dá cosseno, aí vai ficar 1, 1, 0, 0. Aí eu pego agora a minha matriz sigma 2, coloco aí e faço essas operações. Quando você fizer a operação de matriz, você mostra que o U dá aquela matriz lá em cima. Certo? Então, o probleminha maior é fazer essa expansão em série de Taylor, encontrou isso, substitui meu sigma 2, faz soma de matriz, você mostra que o U é gerado por aquilo que está. Certo? Essas matrizes aí vai ter uma grande importância que vai ser chamada matriz de rotação. Isso lá, só lá no Quântica 2 a gente vai ter importância sobre isso. Né? Muito bem. Bom, então agora vamos ver algumas coisas importantes que a gente vai aprender novo aqui. Que, por exemplo, quando você tem exponenciais de números, as exponenciais de números não tem problema. Sendo que agora, eu vou fazer exponenciais de operadores. Né? Exponenciais de operadores, agora, os meus operadores não comutam entre si. Certo? Então, dá dois operadores A e B, então, A e B, então, o comutador de A com B vai dar um operador C, um operador C que eu não sei qual é, mas eu quero que esse operador C comute com A e com B. Então, essa é a condição que eu tenho para o coisa. De tal forma que existe essa fórmula aí de Beck, Rushforth, isso é importante, que a gente chama de simulação de Monte Carlo, quântico. Então, agora eu tenho exponencial de A vezes exponencial de B, e isso vai ser igual. O igual não é aproximado, o que eu vou mostrar aqui isso é exato, vai ser igual a exponencial de A mais B vezes exponencial de C. Certo? Vezes exponencial de C. Se você transformar A e B em funções, aí volta para o caso que você tem antes. Porque o C, o comutador é zero, porque A e B são funções, e aí vai ficar exponencial da minha função A, exponencial B, vai ficar exponencial de A mais B dessas minhas duas funções. No caso de operadores, não é mais assim. Eu tenho um termo a mais. E essa é o caso dessa fórmula para essa condição que está aí. E se o C não comutar com A, essa fórmula não é verdadeira.
existem outras fórmulas mais complexas que a gente vai tratar daqui a pouco. Bom, então, para eu provar essa identidade, essa fórmula, eu vou chamar uma função de t, essa função de operador, né, que é exponencial de AT, né, vezes exponencial de BT, certo? E vou agora derivar isso. Então, aplicar a regra da cadeia, como a gente aprendemos em cálculo com minhas funções, vou aplicar a mesma coisa com isso. Então, quando eu derivar f ali, então vou derivar primeiro a exponencial. Quando eu derivar a exponencial, cai o A, né? Porque vai ficar a derivada de AT, então dá o A, exponencial de AT, exponencial de BT, certo? Aí mais a exponencial de AT vezes a derivada da exponencial de BT. A derivada de exponencial de BT, cai o B, aí fica exponencial de BT. Então, usei aí, regra da cadeia, as propriedades que a gente está aprendendo que tem aí. Tudo bem? Bom, lá no segundo termo, a gente vê o que a gente fez. Lá tem exponencial de AT vezes B vezes exponencial de BT. Aí eu multipliquei, né, entre B exponencial de BT pelo termo exponencial de menos AT vezes exponencial de AT. Essa multiplicação aí é 1. Então não alterei nada, é uma identidade. Porque A, né, os dois operadores se metem. Então, quando eu somar lá em cima, isso vai dar 0. Então, exponencial de 0 dá 1, então daria a matriz de identidade. Então, não fiz nada, só fiz essa introdução que tem aí. Para quê? Para eu escrever aquela exponencial de AT, exponencial de BT, e aqui eu também tenho, no segundo termo, esse mesmo termo. Mas esse produto dessa exponencial nada mais é do que a minha função f de t. Né? É a definição da minha função f de t. Aí eu coloco f de t em evidência. Pelo lado direito, eu coloquei minha função f de t em evidência. O que é que sobrou? Sobrou A mais exponencial de AT vezes B, vezes exponencial de menos AT. Certo? Então, é aí que a gente vai, na próxima transparência, começar a manipular. Tudo bem? Então, o que a gente quer provar é aquela identidade lá em cima. Vamos lá. Então, o que a gente aprendemos foi que f de t, a gente está lá, e provamos que f' de t deu isso. Então, é o primeiro termo t. Agora eu vou usar aquela propriedade que a gente está demonstrando nesse tanto, né? Que não é essa aí, né? Então, note que agora esse H está errado, que é o comutador de A com B. Então, você tem uma função A com G de B, vai ficar o comutador de A com B, G' de B. Então, não tem aquele H cortado, que ali foi um equívoco meu, é o comutador de A com B. Então, se você transportar aqui, agora vai ficar B vezes uma função de A. Então, como é que eu faço isso? Vai ficar o comutador de B com A vezes a derivada da minha função de A. A derivada exponencial de A de T, eu vou derivar em relação a A, certo? G' de A. Então, vai cair o T. Então, caiu o T, fica exponencial de AT. Certo? Então, é o G' de A. Então, a derivada de G' de A, cai o T. Então, derivada em relação a A. Então, cai a variável T que está ali. Certo? Bom, com essa propriedade que tem aí, eu posso escrever, né, fazer o comutador. Então, agora, veja, que o comutador lá, quem é? Então, B com C, então o comutador B com C é menos C. Menos C. Lembra lá que a gente definiu o nosso operador C como comutador de A com B. Então, B com A é menos C. Então, o segundo membro é menos C. Certo? E o primeiro membro, no lado esquerdo, quem vai ser? Vai ficar B multiplicado por exponencial de AT menos exponencial de AT vezes B. Tudo bem? Aí eu tiro o valor da exponencial de AT vezes B, que dá isso aí. Certo? Repito, B com PA é menos C, e aquele comutador que está lá, eu desmembro ele. Fica B exponencial de AT menos exponencial de AT vezes B. Aí eu vou tirar exatamente exponencial de AT vezes B. Para quê? Para substituir lá em cima, naquela equação que está lá. Tá vendo? Que eu coloquei em tracinho, exponencial de AT vezes B. Então, eu vou colocar, substituir lá. Então, note que aquilo ali está multiplicado, ó, pelo lado esquerdo, o exponencial de menos AT. Aí, quando ele multiplicar, ó, ele vai cancelar essa exponencial de AT, também vai cancelar essa exponencial de AT. Aí, portanto, ó o que eu encontro. Minha função f' fica aí.
Então, é A mais B, T vezes C, vezes a função de T. Então, agora é uma função de T. Então, como é que eu vou fazer? A mesma configuração que a gente fez. Então, a minha função de T, eu integro isso, do mesmo jeito que a gente faz com funções, a gente generaliza para operador. Então, a integral disso dá o logaritmo, aí tira a inversa da exponencial. Então, é isso que a gente encontrou exatamente aqui. Então, o f de t vai te dar o f de 0, né? Exponencial de a mais b, t. A integral de t, de c vezes t, quando eu integrar em t, vai ficar t ao quadrado sobre 2, está lá. O segundo tempo está lá. Né? O f de 0, eu poderia já ter colocado. Se você colocar lá em cima na sua função f de t, t igual a 0, vai dar 1. Então, vai dar a matriz de identidade. Tá aí. Né? E se eu colocar t igual a 1, então t igual a 1 vai ficar exponencial de a vezes exponencial de b, que é o que eu quero calcular. Calculei para o meu f de t. Então, quando eu colocar exatamente isso aí, eu mostro o desejado. Então, f de 0 é igual a 1, está lá em cima, e f de 1 é a exponencial de a vezes exponencial de b, aí vai ser igual a essa soma que está aí. Eu vou botar o t igual a 1, vai ficar exponencial de a mais b, vezes, porque eu posso multiplicar, porque c comuta com a e comuta com b. Portanto, eu posso fazer ela do produto. Então, vai ficar vezes a exponencial de c sobre 2. Né? Porque t igual a 1, eu botei f de 1. Então, demonstrado essa fórmula, uma fórmula que, às vezes, pode ser usada. Mas a vida não é tão fácil assim. Então, geralmente, os meus operadores, eles não comutam com o comutador deles. Então, C e B não comutam. Então, quando eles não comutarem, eu não tenho uma fórmula fechada, mas eu tenho uma fórmula aproximada. E essa fórmula aproximada é essa que está aí, que eu não vou fazer, mas está feito no livro, que é o exemplo 5.18. Certo? Então, o problema 5.18, a gente prova essa fórmula, note que agora é aproximada. Certo? Se o A e C comutar, aí se torna uma fórmula exata. O resto tudo vai dar igual a 0. Então, torna exato. Mas se não comutarem, isso é uma fórmula aproximada. E aí existem muitas fórmulas, outras identidades. Então, aí eu só estou colocando, né, existe um livro só que trata só sobre essa identidade. Então, aí tem uma fórmula de Heidegger, né? É uma expansão que eu tenho desses operadores. Então, o R é essa coisa que está aí. Existem outras fórmulas a ela associada, que é outra fórmula. Isso tudo quando o C não comuta com A nem comuta com B. Então, quando não comuta, eu tenho umas expansões muito mais complexas. E todas são aproximadas. Esqueci de colocar que essa outra é uma fórmula também aproximada. Todas são fórmulas aproximadas. Então, existe a fórmula, a identidade cubo. Então, isso é uma identidade, isso é exato. Isso aí não é aproximado. Portanto, agora eu sei calcular a derivada. Usando essa identidade de cubo, eu posso fazer algumas derivadas. Então, essa derivada é usada aqui aí. Que é outra identidade, a série de Lie. Então, é dado por essa que tem aí. Então, essa exponencial, né, de 1b, né, de tb, a exponencial menos tb, isso aí dá uma série. Então, isso aí é exato, não tem nenhuma aproximação. Chama série de Lie. Isso é usado, não hoje, mas a gente depois vai usar só se tivesse feito a parte da segunda quantização. A gente não vai usar esse curso. Né? Mas são identidades que está aí expostas. Então, são fórmulas que são deduzíveis. Bom, aqui a gente vai agora fazer uma aplicação muito, muito importante agora. Eu quero construir um operador unitário de tal forma que esse operador unitário ele faça uma transformação que o x transforma no p e o p transforma em menos x. Então, note que eu estou dando a propriedade do 1. E eu quero encontrar quem é esse operador unitário. E ainda mais, e que ele deixe invariante x ao quadrado, p ao quadrado. Então, ele está dando duas propriedades do meu operador U que eu quero construir. Que ele satisfaz essa propriedade e x ao quadrado mais p ao quadrado fique invariante sob essa transformação unitária. Certo? Então, vamos construir essa matriz. Então, vamos lá. Então, a solução. Então, para a gente facilitar, isso depois o cara pode trabalhar e adimensionalizar isso, vamos considerar que x e p não têm unidade.
certo? Sem unidade, né? Para não ficar trabalhando com unidade que o P é unidade de momento e o X unidade de coordenada. Então, X e P são dois operadores, né? São dois operadores adimensionais, certo? Adimensionais. E o que ele está me dizendo é que esse meu operador U satisfaz essa propriedade. O que é que ele diz? Quando eu fizer a transformação unitária, como é que eu faço a transformação unitária do X? Eu aplico U, X, o DAGA. Ele está me dizendo que ele tem que ir em P. É assim que ele está me dizendo lá na linguagem matemática. E a outra, quando eu fizer a transformação unitária do P, ele vai em menos X. Então, eu estou, né, transcrevendo aquilo na operação que a gente chama matemática, né? Que tá aí. E a outra propriedade que a gente pode provar, que a gente vai provar, é que x2 mais p2 é invariante. Então, para eu provar primeiro, eu vou provar o x2 e o p2. Então, veja. Vamos mostrar que né, a transformação de x2, que é isso aí, vai dar igual a p2. Vamos provar isso. Como é que a gente prova? Bom, a gente prova que o x2, eu posso desmembrar ele em dois termos. O x2 é x multiplicado por x. Certo? X multiplicado por x. Aí, entre os dois x, eu multiplico pela matriz de identidade. Quem é a matriz de identidade? O DAGA vezes U. Porque o U é a matriz de identidade. Então, aquele termo que está entre os dois x é a matriz de identidade, que é a propriedade do meu operador unitário. Então, o que é que eu tenho? A primeira é a transformação de x, que eu mostrei que dá P. A outra também é P. Então, portanto, vai ficar P multiplicado por P, P ao quadrado. Então, x ao quadrado, então, a transformação unitária de x ao quadrado deu P ao quadrado. Tudo bem? Agora, vamos fazer para o de baixo, o P2. A mesma coisa a gente faz. Pega o P2 e coloca P vezes P. E entre os P's, a gente coloca a matriz de identidade, que é o DAGA vezes U, como está exatamente aí escrito. Certo? Então, o primeiro termo é a transformação de P. A transformação de P é menos X. A outra, também a transformação de P, é menos X. Então, vai ficar menos X vezes menos X, dá X ao quadrado. Certo? Então, a transformação de X ao quadrado é P ao quadrado. A transformação de P ao quadrado é X ao quadrado. Então, essa é a transformação unitária. Por enquanto, eu não sei quem é o U, eu só sei que ele está fazendo essa propriedade que tem aí. Bom, se o x2 e o p2 satisfaz isso, se eu chamar de um operador A um meio de x ao quadrado mais p ao quadrado, então isso aqui seria o nosso oscilador harmônico adimensional. O que seria adimensional? Pegar a massa e dizer que é igual a 1 e a frequência é igual a 1. Certo? Então aí seria o nosso oscilador adimensional. Isso é muito usado quando a gente vai descrever o eletromagnetismo. Então, seria esse o meu operador do meu do fóton, né? Da radiação. Então, seria um oscilador adimensional, porque eu não tenho massa. Então, eu tenho que trabalhar exatamente nessa forma adimensional. Certo? Mas, na oportunidade, a gente vai ver. Então, dado o meu operador A, o que é que ele está provando aí? Que o x2 vai no P2, então, quando eu fizer a transformação, e o P2 vai em x2. Então, portanto, o meu A vai numa linha. Quem é a minha transformação? É o A vezes a linha. Isso vai dar A. Então, significa que meu operador A ele é invariante. Em outro aspecto, x2 mais p2 é invariante. Né? Porque a transformação de x2 dá p2 e a transformação de p2 dá x2. Então, x2 mais p2 é a mesma coisa de p2 mais x2. Então, aí não tem problema. É distributiva, não é comutativa. Então, tanto faz chamar A mais B ou B mais A. É diferente de A vezes B e B vezes A. Certo? Então, baseado naquela propriedade de cima, a gente prova que esse meu operador, que seria o hamiltoniano do meu oscilador harmônico, adimensional, ele é invariante por essa transformação. Certo? Então, é essa propriedade que tem aí. Bom, então, mas eu quero construir, né, o meu operador. Eu quero saber quem é o meu operador. Certo? Eu ainda não descobrimos quem é o operador. Então, então a gente aprendemos que eu posso escrever meu operador U através de uma exponencial. Vocês viram lá, que é um I vezes o G. Então, eu vou chamar aquele meu G de um θ G sobre H cortado. Por quê? Porque eu quero colocar assim e não tem problema nenhum. A única coisa que importa é que o θ é um número real que eu vou determinar. G é um operador hermitiano, como a gente tinha lá, né? Como a gente faz no nosso caso. E H cortado eu estou colocando simplesmente por convenção. A nossa ideia que tem aí. Não tem problema nenhum deixar H cortado
também igual a 1. Bom, então, para que eu preciso agora? Eu preciso encontrar quem é o θ, de tal forma que essa minha matriz de identidade vá querer satisfazer essa propriedade anteriormente dada. Certo? Então, vamos construir isso. Então, vamos assumir que o meu G, então, aquele meu G, que depois a gente vai ser chamado de um gerador da minha transformação, mas por enquanto, o meu G, eu vou chamar que seja o operador A. Certo? Então, o meu operador, minha função, né? Então, agora, minha função de A, se você pegar uma função de A qualquer e fizer essa transformação, o meu A fica invariante. Isso é fácil, porque todo mundo comuta entre si aí. Né? Então, se todo mundo comuta entre si, isso aí é fácil provar. Então, eu vou pegar a minha matriz U, então, veja agora, eu vou pegar a minha matriz U, que está lá, multiplicar por X e o DAGA, tomar o DAGA de lá. Certo? Então, o meu U eu substituo aqui, vezes X, vezes a exponencial de menos I θ. E aí, agora, eu vou usar aqui uma expansão, é uma identidade que a gente já falamos anteriormente, e fazer essa expansão do jeito que está aí. Certo? Então, essa é uma identidade que a gente mostramos nesse instante, e exatamente eu posso escrever o lado esquerdo através dessa expansão. Né? Essa expansão que tem aí. Tudo bem? Bom, agora eu sei quem é o A. O A é aquele meu operador lá, que é o x ao quadrado mais p ao quadrado sobre 2. Então, eu sei calcular quem é um computador de A com x. Né? Então, se eu sei calcular o computador de A com x, eu vou saber calcular essa série. Então, isso é fácil fazer. Então, calcular o computador de A, quem é o A? É 1 meio de x ao quadrado, p ao quadrado, mais p ao quadrado. Comutador com x. O x ao quadrado comuta com x. Então, dá 0. Aí, agora, fica o comutador de p ao quadrado com x. Aí, eu uso aquela propriedade que a gente aprendemos. A com B, comutador com C, desmembro. Aí, quando você desmembrar, isso vai dar menos IH cortado P. Certo? E o comutador de A, que aquele é o operador que está lá, com P, então vai ficar 1 meio de x ao quadrado mais p ao quadrado com P. Bom, o segundo termo vai ficar o comutador de P2 com P, dá 0, que é P com P mesmo, dá 0. Então vai ficar o computador de X2 com P. Mais uma vez, uso essas propriedades, desmembrando o meu computador, a gente prova que A com P dá IH cortado X. Certo? Aí eu vou pegar esses computadores e vou substituir nessa série que está aí. Vamos lá ver como vai ficar. Então, quando eu substituir, olha, então, vamos ver aqui. Ó. Primeiro termo, A com X deu menos IH cortado. O H cortado, por isso que eu coloquei aqui H cortado, o H cortado cancela, menos I com I, né? Menos I com I dá mais 1, vezes P. Então, o primeiro termo dá θ vezes P. Tá lá. Θ vezes P. O segundo, olha. O segundo é A comutador, né? Com A vezes X. O comutador de A com X dá menos IH cortado P. Aí vai ficar o comutador de A com P. Aí o comutador de A com P é o segundo termo que tem aí. Aí quando eu colocar lá, aí dá o segundo termo. E assim eu faço para o terceiro, e assim sucessivamente. Certo? Então agora eu tenho exatamente vários termos que eu posso agora calcular. Coloco o X em evidência e coloco o P em evidência. Quando eu colocar o X em evidência, vai ficar aquela série do θ. Aquela série do θ, somas pares, dá o cosseno de θ. E os termos ímpares dá seno de θ. Então, provamos exatamente isso. Então, minha matriz U, eu transformo o meu X nessa forma que tem aí. É um X cosseno θ mais um P seno θ. Certo? Então, essa é a equação que tem aí. Daqui a pouco a gente vai usar ela para cá. Note que o θ eu não sei quanto vale. A única coisa que eu vi é como eu transformo o meu X no X'. Ele transformou nisso aí. Se você puder imaginar isso, se você pensar isso de uma forma geométrica, isso é como se fosse uma rotação de um ângulo θ. Então, como você tivesse o X e o P, então você pega o X e o P, e você multiplicou uma rotação. Então, agora você tem o X' e você vai ter também agora o P'. Então, o meu P' você vai ver que também vai ser transformado com esses cosseno e seno de θ. E esses cosseno e seno de θ, essa forma aí, vai ser minha matriz de rotação. É o que vai rotacionar o meu sistema, que a gente chama o espaço de fase. Espaço P com X. Certo? O P com X. Então,
Mesmo procedimento a gente faz para a transformação para o P. Então, a transformação para o P dá essa série que está aí. Então, eu tenho A com P, A com P, todas essas tralhas que estão aí, eu sei fazer analogamente. Feito isso, eu tenho essa série e, portanto, eu tenho a minha transformação P. Então, eu nada fiz a não ser isso aí. Então, geometricamente, é como se eu tivesse feito uma rotação e eu mudei os operadores. Pensar assim geometricamente. Bom, então o que é que a gente aprendemos? Então, aprendemos que essa matriz U, a gente provamos isso, que transforma a minha coordenada, meu operador X, no X', que é dado agora dessa forma que tem aí. E transforma o meu operador P para o P', que é dado por isso aí. Mas o problema não é esse. A gente encontrou uma coisa geral. O que ele diz aqui é que eu quero uma transformação U de tal forma que o X transforma para o P e o P transforma para o X. Aí eu chego lá na minha equação e vejo, ó, como é que aquele X' vai para o P? Bom, para ele ir para o P, eu tenho que escolher θ igual a π sobre 2. Se eu escolher θ igual a π sobre 2, aí o X' vai dar igual a P, que é exatamente o que ele quer aqui. E se eu pegar o P' lá, se eu botar θ igual a π sobre 2, o primeiro termo é 0, vai ficar menos x. Exatamente isso que ele tem aqui. Então, portanto, descobrimos a matriz unitária. É fazendo θ igual a π sobre 2, eu coloco lá na minha matriz e encontro a minha matriz unitária. Então, note que agora eu sei fazer essa álgebra geral. Então, eu encontrei um U geral e agora eu estou particularizando que ela faça essa transformação. Então, aí eu estou agora escrevendo meu operador U, né? Meu operador U. Ok? Se eu quiser transformar isso e colocar as dimensões do meu sistema, então as minhas grandezas que eram adimensionais, agora eu multiplico, por exemplo, para dar x2 ao quadrado mais p, mais p, né? Então, note que em cima ela tem que ter unidade de quê? Ela tem que ter unidade, embaixo eu tenho momento angular. Em cima tem que ter momento angular. Né? Momento angular. Então, você tem que fazer as operações de tal forma que fique adimensional. Então, lá em cima fique grandezas adimensionais. Certo? Então, isso você tem que simplesmente, se eu quiser voltar para minhas unidades. Mas isso não é relevante para a gente. Bom, então aqui só últimas coisas agora importantes. Pegar o meu operador U e fazer ele infinitesimal. Então, eu pego agora o meu U geral, o G é geral. Não sei quem é o G. Então, eu particularizei aquele, o G é geral. Então, minha matriz unitária, eu posso escrever através dessa exponencial, como a gente falamos antes. E estou colocando um epsilon, onde esse epsilon é pequeno. Por isso que eu estou chamando infinitesimal. De tal forma que eu posso expandir isso em série de Taylor. Então, expansão em série de Taylor dá 1 mais I epsilon G. Então, é o que a gente chama operador infinitesimal. Certo? Operador infinitesimal. Aí eu vou fazer agora, né, pegar o meu operador que está lá e vou fazer a transformação do meu operador A. Então, a linha. Então, eu pego o meu U, que está ali, multiplico por A, 1 menos, e faço essa manipulação. 1, aí fica exatamente esse termo que tem aí. Então, note que meu A' é o meu operador A, mais um termo, que é o comutador de G, que tem a ver com a minha matriz unitária, com o operador A, que eu estou fazendo a transformação. Né? Então, eu tenho essa proporcionalidade aí, né, ao meu epsilon que está aí. Essa. Se o G comutar com A, então, o G comutar com A, o que é que eu estou me dizendo? Eu estou dizendo que essa matriz unitária, né, mantém invariante o meu A'. Quando é que ela mantém invariante? Quando G comutar com o operador A. Então, note que agora eu estou descobrindo algumas simetrias que eu posso construir de matrizes que eu mantenho invariante. Manter invariante é uma lei de conservação. Então, manter invariante, agora a gente leva para o nome conservação. Então, põe conservação do momento linear, momento angular. Como é que eu vou construir isso? Então, se o meu P' for igual a P, eu tenho que ter uma matriz de identidade, ou uma matriz unitária, de tal forma que o G comute com o meu P.
o meu momento P. Se ele comutar, você disse que essa matriz unitária mantém invariante o momento linear, né? O momento linear. Então, se o G comutar, A vai ser invariante. E G representa alguma operação física de interesse. Certo? Então, nesse caso, o meu A é invariante. Certo? Manter invariante é manter ele se conservar. Então, significa que eu transformo ele e ele não muda do seu valor. Então, isso é uma lei de conservação que vai estar por trás disso. Então, por exemplo, vamos pensar aqui no primeiro operador, o operador translação. Certo? Então, vamos pegar o deslocamento infinitesimais. Então, vamos pegar a definição que a gente aprendemos de como construir uma função de onda. Então, uma função de onda de x mais epsilon. Então, vai ser o produto do braço x mais epsilon vezes φ. Então, aprendemos isso, como construir uma função de onda com um produto de Keplr. Certo? Aí eu pego a minha função x mais epsilon, lado esquerdo, e faço expansão em série de Taylor em torno de epsilon. Então, expandir isso em série de Taylor dá f de x mais f' de x de epsilon mais ordem segunda de epsilon quadrado. Bom, aquela derivada f', né, filinha, né, ali que está filinha de x, eu posso reescrever ele em função do p de x. Porque agora a gente aprendemos, ó, o p de x, está lá escrito aqui do lado esquerdo, é h sobre i. Então, você substitui ali o p de x, ó, h sobre i, aí cancela o i e o h, vai ficar a derivada de φ. A derivada de φ é o filinha de x. Certo? Então, só reescrevi aquela derivada em função da minha operador momento linear. Certo? Operador momento linear. Então, agora o que você tem? Que a sua função x, eu posso agora dizer, pega aquela minha função f de φ de x, coloca em evidência, vai ser igual à minha matriz unitária, U de epsilon, que é a matriz de identidade, mais IPX epsilon sobre H cortado. Certo? Então, pega aquele φ de x, coloquei. Então, nessa translação, que a gente chama de deslocamento infinitesimal, a matriz a ela associada é essa matriz unitária que está aí. Então, essa é a matriz que translada a minha função de onda no espaço. Certo? Bom, eu posso transformar o infinitesimal numa soma finita. Então, se eu pegar o meu epsilon agora, certo? Meu epsilon, e dizer que é A dividido por N, onde N eu vou fazer tender ao infinito. Quando o N tender ao infinito, meu epsilon tende a zero. Aí ele tende a um infinitesimal. Certo? Então eu pego o meu epsilon e substituo ali. Aí quando você fizer isso, né, você vai ficar A sobre N. Isso tudinho eu vou fazer tender ao infinito. Tender ao infinito. Quando eu fizer isso, é o que você está fazendo. Você está somando vários epsilon infinitas vezes. Quando você somar infinitas vezes, vai dar o tamanho de deslocamento A. Então, isso vai me dar a minha função x mais A. Certo? Então, você está deslocando de epsilon e agora você está fazendo vários epsilon. De tal forma que vários epsilon é o tamanho que eu estou tomando, tamanho A. Então, quando fizer vários epsilon, infinito epsilon, você vai dar o comprimento da minha reta, que é o A. Então, você deslocou a sua função de onda para x mais A. Certo? Aquele limite que tem ali, lembra uma coisa que vocês aprenderam em cálculo, que é o limite, né, que é a exponencial. Então, exponencial de quê? Nada mais é do que essa identidade que tem aí. Então, portanto, eu descubro que aquele limite é a exponencial de IPXA sobre H cortado. Portanto, a gente encontra agora o operador translação, olha, vê que coisa interessante, o operador translação que vocês usaram lá no estado sólido para fazer lá a função de Brock, para ela transladar ao longo da minha rede cristalina. Né? Então, agora o meu operador de translação é exatamente isso que a gente acabamos de provar. Né? Bom, o meu gerador, ó, se agora eu pegar o meu Px' e fizer isso aí, ó, ele ficou invariante. Por que ele ficou invariante? Porque Px comuta com Px. Então, quando eu inverter a ordem, aquela exponencial de positivo com negativo cancela, dá o mesmo Px. Então, o Px ficou invariante. E o x'? Bom, se você colocar aí, fizer essas contas, você vai ver que o x' vai x mais A. Né? Então, ele transladou. Exatamente, ele saiu, né, de um outro e foi para um, né, translador. Né? Translador de uma distância A que tem aí. Então, o P de x ficou invariante. Ele se conservou. Né? E é fácil a gente imaginar porque se conservou. Porque o P de x
comuta com G. Ó. Quem é o meu G que tem ali? Meu G é PXA sobre H cortado. Como o PX comuta com o G, ele fica invariante, como a gente tinha já imaginado. E já o X' ele não comuta, portanto, ele dá esse termo que tem aí. Então, eu posso generalizar isso para 3 dimensões. Então, para 3 dimensões, você teria um vetor A qualquer com 3 direções. E aí você tem as propriedades desses U agora, que agora é dado dessa forma geral. Você tem propriedade, né, que o produto entre eles dá U de A mais B, né, essas propriedades básicas que eu tenho aí, né. Eles comutam entre si, então, porque A é um escalar, é um número, não tem nada de operador, então, portanto, eles comutam, satisfaz essa propriedade, né, se eu trocar A em menos A é a inversa de U, então, portanto, isso é uma generalização para 3 dimensões. Bom, então agora vamos ver a última transparência, uma coisa importante. A gente já falamos de relação de comutação, e agora a gente vai falar outra vez de relação de comutação de uma outra forma com a álgebra que a gente está discutindo. Então a gente vai ver que a relação de comutação é uma consequência de uma lei de conservação. A gente vai tirar ela aqui, certo? O comutador de x com px é uma consequência desse operador unitário que a gente está usando aqui. Vamos lá, provar. Então, vamos lá. Então, veja lá. A gente provamos nesse instante que a minha função de x mais a, que é escrita dessa forma, é meu operador de identidade, meu operador unitário U de A, vezes a minha função φ de x. Tudo bem? Aí eu tomo o complexo conjugado disso. Então, quando eu tomar o complexo conjugado disso, o complexo conjugado, então, quem é Bra transforma em ket, quem é ket transforma em Bra. Então, ficou daquela forma que tem ali. E meu operador U vai para o adaga do jeito que está aí. Certo? E aí eu uso a propriedade, que a gente já falamos logo no início, que eu posso pegar aquele udaga e colocar ali dentro. É análogo à minha transformação. Né? Então, com isso, você agora pode associar que o meu ket x mais a é udaga, né, vezes x. Certo? Então, a gente provamos o ket x mais a é udaga vezes o x. Certo? Muito bem. Então, o x é o autovetor do meu operador x, então, portanto, satisfaz isso. Meu u, então, vou pegar ele, infinitesimal, é 1 mais IPX epsilon sobre H, e vamos fazer aqui a seguinte manipulação. Então, vamos lá. Eu vou pegar x vezes o daga, aplico em x. Então, estou usando aquela propriedade que está lá em cima, certo? Tudo bem? Então, vamos lá. O daga aplicado a x, ela vai para x mais a. No meu caso aqui é epsilon, então vai para x mais epsilon. Está lá a regra que está lá. O daga, numa função de a, ele translada o x para x mais a. Aqui eu estou pegando o u de epsilon, uma transformação infinitesimal. Então, o daga de epsilon aplicado em x, esse ket vai para x mais epsilon. Certo? E agora o que é que eu faço? Aplica a propriedade do meu operador x. X aplicado a daga, vai o x vezes o x. Sendo que agora eu estou aplicando o x mais epsilon. Então, portanto, fica x mais epsilon aplicado a x mais epsilon. Tudo bem? Agora o segundo. Então, agora eu vou fazer o contrário. Então, vai ficar o daga vezes x aplicado no x, no ket. X aplicado no ket, a gente já aprendemos que dá x. Então, aplicou x. A variável, sai fora. E agora eu tenho o daga aplicado no x. O daga aplicado no x está lá em cima a regra. Vai para x mais 0. E agora eu subtraio uma menos a outra. Quando eu subtrair uma menos a outra, eu vou pegar o x cancela com x, aí vai ficar só epsilon, só vai ficar o termo de ordem epsilon, x mais epsilon. Tudo bem? Então, a subtração dá o comutador, e no outro lado, o x cancela com x, vai ficar só o epsilon, x mais daga. De tal forma que eu posso provar agora que o comutador de x com o daga, né, é igual a epsilon. Então, provamos que ele é igual a epsilon. Né, porque a outra ordem do x mais epsilon é de ordem superior a epsilon da epsilon ao quadrado. Portanto, a gente provamos isso aqui também. Então agora, vamos provar exatamente isso, e a última painel eu garanto a vocês. Então, provamos que x com o daga dá epsilon, o meu u é exatamente isso, aí eu pego o meu u e substituo lá no meu computador. Então, eu vou fazer esse computador que tem aí. E o resultado dá epsilon. Então, vai ficar
o comutador de x com a matriz de identidade dá zero. Então, o primeiro comutador dá zero. E o outro termo vai ficar o comutador, né? Então, o outro vai ficar menos, i, h cortado vem para fora, epsilon vem para fora, aí vai ficar o comutador de i de x com px, né? De x com px. Então, lá de fora ficou menos ih cortado, sobre h vezes epsilon. Aí o epsilon eu cancelo com epsilon, então do lado esquerdo eu tenho menos i sobre h cortado. Aí eu boto h cortado para lá, divido por menos i, aí fica mais i em cima. Então, a gente provamos a relação de comutação que a gente está vendo, usando exatamente a álgebra, sem precisar falar. Então, aqui é a coisa mais importante, desses cálculos que tem aí. Então, a relação de comutação é uma consequência da transformação unitária. Que transformação unitária? Da translação da pulsão do vetor posição, né? do meu operador posição. O G de lá é quem chama o gerador da transformação. É uma palavra bonita, que isso vai ter a ver exatamente com o que a gente chama de teoria de grupo. Então, isso é o gerador da minha transformação, que gera exatamente o meu U, que é o operador PX. Então, o G que tem lá é o nosso operador PX. Certo? Então, essa transformação unitária, essa da translação, ela é relacionada com a simetria, né? A simetria que ela nos dá é que o momento é invariante. Então, note que agora uma simetria tem a ver com a matriz unitária que eu tenho a ela associada. Essa matriz unitária está me dizendo que o momento se conserva. Isso é a lei de conservação do momento linear. Isso lá na física clássica a gente chama de teorema de Nott, né? Que é exatamente toda a lei de conservação está ele associada a uma simetria. A simetria que a gente tem aí é simetria exatamente de translação, né? Que está a ver com translação. Então, a simetria de translação leva à conservação do momento linear. Se eu pegasse um momento, uma matriz unitária, que esteja a ver com rotação, aí o que a gente vai chegar? A gente vai chegar à relação de comutação dos momentos angular e você vai levar a lei da conservação do momento angular. A gente vai aprender isso em quântica 2. Certo? Então, com isso, a gente termina a nossa aula. A gente realmente não vai ver as relações, as desigualdades de Heisenberg. Então, a gente vai deduzir as relações de Heisenberg, que ele usou isso como princípio, a gente vai mostrar que não é princípio, isso é puramente álgebra, então tudo que a gente está fazendo é abstrato. Se você quiser ver, não tem nada de física aí, então é puramente matemático. Então, a gente está construindo, dando formato à nossa mecânica quântica, esse formalismo que está aí, certo? É um formalismo bem abstrato, mas é que ele vai dar exatamente o nosso sistema se tornar mais formal, certo? Então, na próxima aula, na sexta-feira, a gente vai dar aula, a gente não vai deixar de dar aula, né? Porque a gente não pode parar, né? Por causa de um feriado, né? Extremamente absurdo. E outro que a gente não tem feriado. Né? Feriado é para quando a gente não tinha como entrar na universidade. Né? Como vocês não têm problema, então a gente vai ter que dar aula nossa de 2 horas, né? De 2 horas na sexta-feira. Certo? Uma pergunta?